Boa tarde, crianças. Olha nós para mais um dia de trabalho, certo? Então, hoje a professora vai estar corrigindo, tá? A apostila de História. Bom, a gente vai ter duas unidades, a unidade 5 e a unidade 6, e também algumas páginas da unidade 4 para correção, que o último vídeo que a professora gravou, faltou a professora fazer a correção da unidade 4, tá bom? Então, hoje eu vou estar fazendo todas as correções, o restante da unidade 4, a unidade 5 e a unidade 6, tá bom? Então, como a professora já vem explicando essa semana, eu vou apenas nas páginas que tem a resposta, porque vocês já assistiram lá no site do Educa Sinop, sobre o conteúdo, já fizeram a leitura, certo? Então, a prof já vai direto para a correção das atividades, tá bom? Então, vamos para o nosso cabeçalho. Aqui no cabeçalho, vocês vão ver que a professora acrescentou também a unidade 4, mas são poucas páginas aí para corrigir, tá bom? Então, hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro, que está a pauta do dia, a oração, a disciplina de História. Na apostila, então, a gente vai estar corrigindo a unidade 4. O tema é as fontes históricas, da página 80 até 89. A unidade 5, o tema é onde está a história, da página 90 até a 105. E na unidade 6, a passagem do tempo, da página 106 até a 128, tá? Então, a prof vai estar fazendo a correção de todas essas páginas hoje aí, tá bom? Os alunos Arthur e Gustavo, a atividade de hoje da apostila é da página 85 e 86, tá? Boa aula para vocês, boa aula para nós, né? Agora vamos lá para o nosso apostila, né? Deixa a prof compartilhar, então, aqui a apostila agora. E vamos começar a nossa correção, né? Então, o último vídeo que eu tinha gravado, a professora parou aqui nessa página, tá? Mãos à obra. Atividade número 1. Observe as imagens a seguir e classifique cada uma delas como fonte histórica. Então, aqui nós temos escrita, oral, visual ou audiovisual, as fontes históricas, né? Tem a imagem, que é a fotografia antiga do bondinho do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Então, a resposta é visual ou audiovisual. A outra imagem, que é uma carta de Pero Vaz de Caminha, a resposta é escrita. A outra imagem, da realização de uma entrevista, a resposta é oral. Continuando a atividade número 2, desculpa aí. Observe as fotografias de escolas do início do século passado. Uma fica na cidade de Bauru e a outra na cidade de São Paulo. Ambas localizadas no estado de São Paulo. Então, aqui está a fotografia das escolas, que é uma aula de ginástica da Escola Normal de São Paulo. Essa fotografia foi tirada em 1908. A outra é uma aula de ginástica do primeiro grupo escolar de Bauru. A foto foi tirada em 1933. Agora responda. Letra A. O que as crianças estão fazendo nas fotografias? Por meio da observação, os alunos devem perceber que há uma movimentação das crianças como se estivessem praticando exercícios físicos. Então, aqui a resposta você vai colocar, né? Eles estão praticando exercícios físicos, né?
A gente olhando assim para a fotografia já dá para você perceber, né? Que tipo de atividade eles estão realizando, né? Letra B. Essas imagens se parecem com as aulas de educação física na sua escola? Quais são as diferenças? Então, aqui cada um vai responder de uma forma, né? Você vai estar aqui falando sobre as atividades físicas daqui da escola, né? E o que você acha que tem de diferente com essas duas fotografias anteriores aí? Letra C. Faça um desenho de uma brincadeira ou um jogo que você pratica na sala de aula, na sua aula de educação física. Compare o seu desenho com as fotografias anteriores e depois converse com seus colegas sobre as diferenças que você identificou. Tá? Então, você vai fazer um desenho aí de uma brincadeira que você gosta, né, de fazer aí na educação física e vai comparar com as fotografias que tem aí na página anterior, né? Atividade número 3. Pinte os quadros de acordo com a seguinte legenda. Então, aqui nós temos a palavra cultura material, que está de azul, e cultura imaterial, que está de rosa. Então, você vai olhar, vai fazer a leitura das palavras e vai estar pintando, né? De acordo com a cor indicada ali. Então, aqui onde está cantigas de roda, você vai colocar que é uma cultura imaterial e vai colorir ela de vermelho. Aqui está vermelho, eu achei que era rosa, mas segundo eles é vermelho, né? Onde está capoeira, você vai colocar também que é uma cultura imaterial e vai colorir de vermelho também. Cerâmica é uma cultura material e você vai colorir de azul. Danças é uma cultura material, você vai colorir de imaterial, você vai colorir de vermelho. E construções é uma cultura material, você vai colorir de azul. Lembrando, crianças, que esse conteúdo vocês já estudaram anteriormente, né? Então, vocês já têm ideia aí do que o assunto aqui está falando, certo? Número 4. Observe a fotografia a seguir e responda. Então, aqui nós temos uma fotografia da cidade do Rio de Janeiro. Aí na letra A está perguntando, essa fonte histórica ela é antiga ou atual? A resposta é a antiga. Letra B. Descreva o que você vê na imagem. Então, a fotografia retrata uma avenida onde é possível observar prédios e carros antigos, além de pessoas caminhando pela rua. Aqui é uma sugestão de resposta, tá? Mas dependendo do que você respondeu aí, não precisa estar apagando, tá bom? Letra C. Identifique algo que é retratado nessa fotografia e que seja diferente hoje em dia. Então, aqui espera que você responda que são os carros, né, e os prédios. Para chegar a uma dessas respostas, reforce que eles devem identificar os elementos antigos da fotografia. Então, aqui é importante você retratar aí, né, o que existe de antigo nessa fotografia aí, tá bom? Letra D. Agora pesquisa em revista uma imagem atual do que você identificou na atividade anterior. Recorte e cole no espaço a seguir. Então, aqui você vai fazer uma pesquisa aí, né? E vai estar colando aqui a figura, tá bom? Lembrando que essa figura é algo atual aqui da nossa atualidade, da nossa realidade, tá bom? Número 5. Observe a imagem de um tipo de cultura material e responda as questões a seguir. Então, aqui está a imagem e vem as perguntas. Aqui é uma cerâmica pré-colombiana. Muito bonita, né? Então, na letra A, como é esse objeto? Descreva seus
detalhes. Então, aqui você pode estar colocando, né, que o formato dessa cerâmica, ela é circular, né? As cores que ela contém, né? E dá para você falar mais sobre esse desenho aí, tá? Você vai olhar para ele e vai relatar ali o que você, no caso, entendeu sobre essa imagem aí, né? Na letra B, de que material você acha que ele é feito? Então, aqui espera, né, que você reconheça que esse objeto ele foi feito de argila, né? Foi feito de barro. Letra C. Para que você acha que ele poderia ser usado? Então, aqui, você observando o tipo do objeto, dá para você, né, entender que ele é o quê? Ele tem o formato de um prato, né? E que pode ser usado para se alimentar, né? Agora, vamos descobrir. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Muito bem, aqui é só o texto que vocês já devem ter lido aí, né? Já entendido sobre o que fala. Agora vamos para as atividades. Mostre as imagens para um adulto de sua família e responda as perguntas a seguir. Quais são os nomes dos objetos de cada imagem? Então, a resposta ali é um disco de vinil, um toca-discos, uma fita cassete e rádio com toca-fitas. As pessoas aí da sua família conhecem esse tipo de objetos aí, né? Você já utilizou algum desses objetos? Então, aqui você vai colocar a sua resposta, né? Qual é a função deles? Muito bem. Então, tem aqui algumas sugestões de resposta, tá? A função desses objetos ali é de ouvir e gravar músicas, né? A fita cassete era colocada no rádio, toca-fitas, e era possível gravar músicas se elas tocassem em uma estação. O disco de vinil era reproduzido em um aparelho de som com essa finalidade. Também era possível gravar as músicas do disco de vinil em fita cassete. Hoje em dia, com essa tecnologia moderna, eu acredito que esses objetos aí nem existem mais, né? Mas pode ser que alguém ainda tenha aí na sua casa, né? E você pode estar conhecendo, né? Esse tipo de objeto aí. Eu conheci todos eles. Hoje já não tenho mais em casa, mas meus pais tinham. Esses objetos não são mais usados pela maioria das pessoas. Isso significa que as pessoas não fazem mais o que faziam com eles. A resposta: não. As pessoas continuam escutando e reproduzindo músicas, mas usam outros recursos, como internet, computadores, celulares, tablet ou notebook. É aquilo que a professora falou, né? A tecnologia mudou, né? Antigamente era daquele tipo, hoje tem esses modernos aí que a gente conhece e utiliza todos os dias, né? Aqui tem uma brincadeira que, se você querer, você pode estar fazendo aí, leia as instruções para estar realizando ela. Aí aqui está falando o que foi aprendido nessa unidade 4. Então, tudo que os seres humanos produzem pode ser considerado uma fonte histórica, que as fontes históricas podem ser do tipo escrita oral, visual, audiovisual, cultura material ou cultura imaterial. O pesquisador que estuda e interpreta as fontes históricas é o historiador. Podemos conhecer os hábitos das pessoas do passado pelo estudo das fontes históricas. E as fontes históricas mais importantes para uma comunidade são preservadas e guardadas em arquivos ou museus. Aí vem aqui umas perguntinhas. Escreva um exemplo de fonte histórica para cada tipo. Então, aqui nós temos a escrita, oral, visual ou audiovisual,
cultura material e cultura imaterial. Então, as respostas aí, algumas possíveis, né? A escrita é a carta, o jornal, o diário, a revista, bilhete, cartão postal e etc. Se você acrescentou mais alguns aí, ótimo. A oral, entrevista, canto, recitação de parlendas, cantigas de roda, etc. A visual ou audiovisual são fotografias, ilustrações, desenhos, pinturas, filmes, vídeos, etc. Cultura material são vasos, esculturas, livros, pinturas, roupas, móveis, construções, etc. E a cultura imaterial é a capoeira, o frevo, a dança de quadrilha, brincadeiras tradicionais, cantigas, lendas e etc. Certo, crianças? Então, até aqui a gente corrigiu, né, a unidade 4. Agora nós vamos passar para a unidade 5, que o tema é Onde está a História? Lembrando que a prof já vai direto para a correção das perguntas, tá? Que você já assistiu lá o vídeo do Educa Sinop e já fez toda a leitura do conteúdo, tá ok, crianças? Porque como é bastante atividade, a professora não vai fazer toda a leitura porque o tempo vai ser muito longo daí, ok? Então, vamos aqui onde tem que responder. Observe uma foto atual da Praça Tiradentes, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, você vai ver ali que foi circulado ali uma figura, né? Vamos ver o que pede, ó. Agora, observe as imagens a seguir e marque um X na fotografia que representa a Praça Tiradentes no passado. Depois, circule na imagem antiga e na atual o que você identificou para chegar a essa resposta. Então, vamos ver. Aqui está a antiga e a atual, né? Então, você vai marcar um X e vai circular essa imagem que está aí, tá bom? Essa aqui, ó, é a imagem atual, né? E aqui era antes. Continuando. Aqui tem mais texto que vocês já fizeram a leitura, né? Eu espero que tenham feito para responder agora aqui, tá bom? Então, aqui na número 1 está pedindo sobre o depoimento de Yaguaré Imã, relatando sua primeira viagem a uma cidade, responda, que é esse texto anterior aí que vocês já fizeram a leitura, ok? Letra A. Quantos anos ele tinha? Yaguaré Imã tinha entre 7 e 8 anos. Letra B. Qual meio de transporte ele usou? Uma canoa feita por uns trançados. Letra C. Quanto tempo durou a viagem? A viagem durou 7 horas. Letra D. Por qual caminho ele viajou? Pelos lagos. Continuando, aqui tudo você já fez a leitura, então a prof vai só na correção. Certo, crianças? Aqui na Mãos à Obra tem as perguntinhas novamente. Número 1. Você aprendeu que nas cidades, algumas ruas mantiveram características do passado, enquanto outras se transformaram. Por isso, entreviste um adulto e faça as seguintes perguntas. Uma atividade legal de se fazer aí, ó. Faz essa entrevista, tá bom? Letra A. Qual é o seu nome? Letra B. Quantos anos você tem? Letra C. Como era a rua onde você morava quando era criança? Letra D. Como é a rua onde você mora atualmente?
Agora apresente para seus colegas as conclusões a que você chegou sobre as ruas antigas e as atuais. Então, você vai entrevistar uma pessoa e vai responder aqui, tá? Cada letrinha dessa você vai colocar a sua resposta. Tá bom, crianças? Número 2. Observe as fotografias do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. Elas retratam esse monumento em diferentes períodos da história. Numere as fotografias, ordenando-as da época mais antiga para a época mais recente. Então, aqui nós temos a figura do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, né? Essa foto aqui foi tirada em 2016. Essa outra é a construção dele em 1931. E a outra é o Cristo Redentor também em 1935. Muito bem. Então, você vai acrescentar aí, né? Vai enumerar na ordem que aconteceu, né? Na ordem de cada época aí, certo? Então, aqui na primeira fotografia é atualmente, então é a número 3. Essa aqui é a que estava iniciando a número 1. E essa é a que terminou, que é a número 2. Né? Número 3, compare as fotografias. Então, aqui nós temos a Estação da Luz na cidade de São Paulo, por volta de 1896. E aqui a Estação da Luz, também a mesma, né? Em 2012. Qual a diferença daquela época, né, para agora? Que era em 1896, que em 2012. Agora vem umas perguntas para você aqui nessa tabela. Então, aqui nós temos a tabelinha que está perguntando o seguinte: o que mudou aqui na primeira coluna e o que permaneceu na segunda coluna? Então, a resposta. Na imagem antiga, observa-se um terreno e uma foto atual. Há uma grande avenida em frente à estação. Antigamente, as pessoas usavam a carroça como meio de transporte e atualmente usam carros e motos para se locomoverem. E o que permaneceu? O prédio da Estação da Luz é o mesmo, pois manteve-se preservado. Percebe-se isso por meio de suas características na arquitetura e pela torre do relógio. Então, aí são algumas sugestões, né, de resposta. Atividade número 4. No lugar onde você vive, existem construções que remetem à história da sua cidade. Com a ajuda de seu professor, você e seus colegas deverão pesquisar algumas construções, praça ou algum monumento da cidade. Colhe a imagem no espaço a seguir. Então, aqui, crianças, como não estamos na escola, né? Se você conseguir adquirir aí uma imagem para estar colando aí, tudo bem, senão pode deixar essa atividade em branco, tá bom? Aqui na letra A está perguntando, objeto da pesquisa. Então, o que você pesquisou para achar a figura? E a letra B, por que é importante para a história da cidade? Então, se você conseguir colar uma figura aqui, você vai responder a perguntinha A e B, tá bom? Agora aqui, nós já estamos chegando no final da unidade 5. O que foi aprendido aqui nessa unidade? Que podemos conhecer e estudar história por meio de diferentes fontes históricas. É possível conhecer a história por meio de cidades que mantêm características do passado em suas construções. A memória é uma importante fonte histórica para saber sobre o passado ou sobre as características culturais de uma pessoa ou de um grupo. E algumas comunidades criam seus próprios museus para organizar e preservar a sua história. Então, essa aqui
foram o que foi aprendido na unidade 5, né? Continuando aqui, tem mais uma atividade. Encontre no caça-palavras. Então, aqui nós temos museu, monumento, memória e construção, que você vai encontrar aí no caça-palavra. Certo? Quem não conseguiu, vai olhar e vai estar respondendo aí no seu caça-palavra. Bom, crianças? Então, aqui nós terminamos a correção da unidade 5 e a professora já vai passar, então, para a unidade 6. E, professora, quanta atividade, né? É como a professora já avisou, nós precisamos terminar, tá? Terminar essas apostilas aí para a gente estar pegando o livro 2. Tá bom, meus amores? Então, vamos continuar aqui com a nossa atividade de hoje. Então, na unidade 6, o tema é a passagem do tempo. Então, lembrando que a professora vai só nas correções, porque vocês já assistiram o conteúdo lá no vídeo Educa Sinop, tá bom? Então, vamos lá. Lá no vídeo Educa Sinop, a professora passou para vocês já assistir antes de vir aqui para as correções, ok? Então, aqui é a atividade número 1. Desenhe 3 atividades que você realiza no seu dia a dia e explique aos seus colegas. Então, aqui você iria explicar se a gente estivesse na sala de aula, né? Como não está, você pode estar aí discutindo com a família, certo? Letra A. O que você faz após acordar? Você pode escrever aí. Letra B. O que você faz após o almoço? Letra C. O que você faz antes de dormir? Acredito que agora, com tanta atividade aí para fazer, né? Você deve ter bastante atividade para desenvolver aí durante o dia, tarde e até a noite, né? Se possível. A professora está judiando um pouquinho, né? Construindo conhecimentos. Aqui tem um texto que você já fez a leitura também. Eu espero que já tenham lido, né? Já tenham aí se inteirado sobre o assunto para a gente ir lá para as correções. Tá bom, crianças? Então, aqui começou as respostas. Número 1. Liste as atividades que as crianças chavantes fazem por período. Então, aqui na letra A, de manhã, o que eles fazem? Sobem árvores, brincam com cães, galinhas, papagaios, filhotes de ema e até porco do mato. Em seguida, tomam o café da manhã. Então, tudo isso vocês já viram aí no texto anterior, né? Letra B, tarde. Almoçam e depois vão para a escola, onde permanecem até o final da tarde. Letra C, noite. Jantam com os adultos e depois dormem. Aí vem a atividade 2. Há alguma atividade que as crianças chavantes realizam que você também faz no mesmo período? Se sim, quais são elas? Então, aqui, espera, né, que você identifica alguma atividade que você faz, né, nesses períodos que foi passado ali, de manhã, à tarde e à noite, né? Número 3. Com a ajuda do professor, leia o trecho a seguir. Enquanto as crianças estão na escola, os homens aproveitam para caçar e cultivar a roça. As mulheres, por sua vez, preparam a farinha de mandioca para fazer a tapioca. No restante do tempo, eles criam artesanatos. Então, de acordo com o trecho destacado, marque um X na resposta correta. Então, aqui nós temos as opções, são 3 opções. A resposta correta é essa que está marcado X. Os homens e as mulheres realizam diferentes atividades no período em que as crianças estão na escola. Certo? Continuando. Quer saber mais? Você pode estar lendo o livro da borboleta e a tartaruga, uma opção aqui de leitura.
Aqui vem o texto que vocês já devem ter feito a leitura dele, entendido sobre o que está falando, certo? Lembrando que a prof já mandou aí o link do Educa Sinop, que tem todo esse conteúdo lá, tá bom? Então, vamos para as perguntas. Número 4. Com o professor, você e seus colegas irão visitar alguns espaços da escola e identificar quais atividades estão acontecendo ao mesmo tempo. Faça o registro descrevendo as atividades que você observou. Então, essa resposta aqui não vamos fazer porque não estamos na escola, né? Então, vamos para a próxima. Aqui tem uma brincadeira que, se você querer fazer aí, leia as instruções e pode estar brincando aí em casa, certo? Você é o historiador. Vamos ler aqui para entender o que pede. Outra forma de percebermos a passagem do tempo é observar as transformações ocorridas em determinados lugares. Isso é possível, por exemplo, por meio da comparação de fotografias de um mesmo local, em épocas diferentes. Então, observe as imagens a seguir. Nós temos aqui a imagem 1 e a imagem 2. Tá? Você vai perceber que é a imagem do mesmo local, tá? Então, a imagem 1 é o Arcos da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro, em 1905. E o mesmo local, né, em 2016. Olha aí. Como que mudou, né? Também foram tantos anos, né? Que se passaram. Aí vem as perguntinhas. Qual é o local retratado nas fotografias? Então, a resposta: Arcos da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. Qual das fotografias é a antiga? Qual é a atual? A antiga é a imagem 1 e a atual é a imagem 2. Dá para identificar bem, né, crianças? Podemos dizer que esse local se transformou com o tempo. Descreva as transformações. Transformou? Sim, né? Na imagem 1, há algumas casas antigas e as ruas são de terra, enquanto na imagem 2 há prédios, postes de luz e asfalto. Então, dependendo da sua resposta aí, não precisa estar apagando, né? Que você descreveu, você entendeu ali, descreveu o que você entendeu da imagem. Continuando, linha do tempo. Os acontecimentos mais importantes da vida de uma pessoa ou de uma comunidade podem ser organizados em uma linha do tempo. Ela nos ajuda a compreender os fatos que aconteceram em uma sequência de tempo. Então, vamos observar a imagem aí a seguir. Então, aqui está uma linha de tempo de uma criança, ó. Ele bebê, ele começou a gatinhar, aqui ele já está caminhando, aqui ele começou a ir para a escola, e aqui ele já está um adolescente, né? Então, é uma linha de tempo de uma criança. Quais transformações podemos perceber na linha do tempo acima? O crescimento de uma criança, né? Continuando. Por meio da linha do tempo, é possível organizarmos alguns acontecimentos importantes da vida, além de ser possível observarmos mudanças em nossa aparência física e nos nossos hábitos. Será que você mudou muito ao longo do tempo? Que tal montar a sua própria linha do tempo? Interessante. Número 5. Com a ajuda da sua família, complete a sua linha do tempo, com fotos e a explicação do momento em que foi feito esse registro, por exemplo. Então, aqui tem 3 opções, ó. O ano em que a fotografia foi tirada, então você vai colocar a fotografia e colocar lá qual foi o ano. Colagem da fotografia ou cópia dela, explicação de quem fez o registro e o que você está fazendo no momento. Depois, compartilhe a sua linha do tempo com os colegas. Então, aqui, como a gente não está na escola,
Não vai ter como compartilhar, mas você pode estar fazendo a sua linha do tempo aí, tá? Um registro bem legal. Então, tem as opções para você registrar a sua linha do tempo e para você escrever ali também, né? Sobre cada linha do tempo, tá bom? Aqui vem a interação. Que tal você e seus colegas criarem uma história? Sentados em roda, seu professor escolherá quem dará início a uma história a partir da frase "eu era uma vez". O aluno escolhido deve iniciar a história e, quando o professor der sinal, deve interrompê-la, para que o colega ao lado dê sequência à história. Todos devem participar e o último colega deve ter um final para a história. Depois, com seu professor, registre a história no espaço a seguir. Então, essa também é uma atividade que a gente iria realizar na escola, né? Então, vamos deixar ela sem fazer. Agora, aqui na Mãos à Obra, como é a sua rotina na escola? Pense em uma ação ou atividade que você e seus colegas fazem todos os dias em que estão na escola e registre sua resposta. Então, aqui você vai pensar aí, né, quando estava tendo as aulas, o que a gente fazia todo dia? O que vocês faziam, né? Porque esse ano a professora ainda não esteve com vocês, né? Então, aqui tem alguma sugestão, ó, de resposta, né? Atividade permanente na sala, como um momento de leitura diária, né, feita pelo professor, um combinado na forma de organizar os materiais escolares, a organização de uma fita para determinada atividade, de uma fila para determinada atividade, e a anotação da própria rotina no caderno e etc. Então, aqui está uma sugestão, né, de você estar aí respondendo a pergunta aí na sua apostila, né? Mas aí você pode estar fazendo do seu jeito aí. Qual que era a rotina que a professora tinha todo dia na sala de aula? É fácil você lembrar, né, para estar descrevendo aí, tá bom? Então, aqui na atividade número 2, pinte os quadros que indicam se cada situação a seguir se refere ao presente, passado e futuro. Muito bem. Presente é o que nós vivemos agora, né? O passado é o que passou, que ficou para trás, e o futuro é o que ainda vai vir, né? Que nós ainda não vivemos, não chegamos lá ainda, né? Então, vem as perguntinhas. Letra A. Amanhã será aniversário de minha avó. Amanhã se refere ao passado, ao presente ou ao futuro? Então, a resposta é futuro, né? Quando eu falo amanhã, então é o futuro. Letra B. Estou ajudando minha mãe a fazer um bolo. Se você está ajudando, você está fazendo o quê? No presente, né? Então, a resposta é presente. E a letra C. Quando eu tinha 1 ano de idade, dei meus primeiros passos. Então, quando eu tinha 1 ano, eu não tenho mais, isso ficou aonde? Ficou no passado, né? Então, você vai colorir lá a palavra passado. Número 3. Desenhe nos quadros a seguir. Letra A. Uma ação que você fez ontem. Então, você vai observar aí o que você fez ontem aí. Vai desenhar aí, tá? Letra B. Uma ação que você fez hoje. Então, hoje, o que você fez? Desenha aí. E a letra C é uma ação que você irá fazer amanhã. Aí você vai desenhar também, tá? Então, aqui você vai desenhar o presente, o passado e o futuro, tá? Número 4. Observe a sequência da história a seguir e numere a ordem dos acontecimentos. Muito bem. Então, aqui tem as figuras, mas elas não estão na ordem correta. Então, você vai enumerar a ordem correta, né? Então, o número 1 vai aqui na última, número 2 na do meio e a número 3 aqui no início. A ordem correta delas é essa, né? Número 5. Circule de azul as atividades que você realiza antes de ir à escola.
e de vermelho as atividades que você faz depois de ir à escola. Muito bem, então aqui cada um vai dar a sua resposta, né, crianças? Por isso que é uma resposta pessoal aí, porque cada um faz uma determinada coisa, né? Não tem como ser uma resposta igual para todos, tá? Então aqui, na primeira figura, tomar café da manhã, almoçar, ver televisão, brincar, fazer tarefa e tomar banho. Então, qual que é a sua rotina aí dessas tarefas que aparecem aqui? O que que você faz? Né? Quais atividades que você desenvolve aí? Como que elas são na sequência aí do dia, né? Aí aqui nós já estamos no final da unidade 6. O que eu aprendi nessa unidade? Que por meio da rotina podemos nos organizar melhor em relação ao tempo, que durante os 3 períodos do dia, manhã, tarde e noite, as pessoas realizam diferentes atividades. Podemos classificar o tempo em passado, presente e futuro. A linha do tempo pode nos auxiliar na organização dos fatos que aconteceram em uma sequência de tempo. E aqui vem mais uma atividade aqui para você. Encontre no caça-palavra ontem, hoje e amanhã. Mamão com açúcar, né? Então, seria isso, crianças, por hoje, né? Chegamos ao final da correção da apostila de história, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo aí, um conteúdo bem interessante, né? E como a professora vem falando aqui, tem dúvida? Leia novamente a apostila, tá? Que tem bastante atividades importantes aí, interessantes para vocês, no caso, estarem conhecendo, tá bom? Então, depois que a gente termina de fazer a correção, se você tem um tempinho aí, né? Você pode estar retomando a leitura aí do conteúdo da apostila, para você aprender um pouco mais, tá bom? Então, amanhã a gente volta com a apostila de geografia, tá bom? Aí a apostila de artes, a professora vai estar fazendo a correção na segunda-feira, tá? Porque como são bastante conteúdos para corrigir, não tem como corrigir história e geografia junto, igual as aulas que a professora vinha fazendo, tá bom? Aí a semana que vem a professora vai terminar na segunda-feira de corrigir, né, a apostila de arte. E também a professora já vai estar entregando o livro número 2 para os pais, né? A semana que vem vim buscar aqui na escola para começar a estudar daí o livro número 2, tá bom? Então, por hoje é isso, crianças, bom estudo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus aí. Organização aí no caderno, tá bom? Cuidem dos materiais, porque apesar da gente tá terminando esse livro número 1, é um material para você guardar com carinho, tá? Não estrague. Guarda aí que você tem um material que quando precisar, né, tá aí fazendo pesquisa, você tem ele para pesquisar, tá bom? Então, guarde com carinho esse material aí, tá? Não estrague, não. E muito capricho aí no caderno de vocês, tá bom? Amanhã a gente volta. Tchau para vocês.